Estamos de regresso neste Jornal Hora de Almoço e, comprometido, vamos agora analisar aqui com a ajuda de Irina Teixeira a situação no Estreito de Hormuz, numa altura, Irina, em que o Irão veio dizer que, de facto, o controle de Hormuz é agora mais importante do que ter bombas atómicas. Percebe-se porquê? Ficamos todos sem perceber se o Estreito está aberto ou está fechado. O que é que foi possível apurar? Em relação, eu creio que é até mais importante que uma bomba atómica, porque tem, neste caso, fechar o Estreito de Hormuz tem consequências mundiais, planetárias. A resposta está, aqui já vamos a estes senhores, ainda estamos no primeiro tema, a questão do Estreito de Hormuz está fechado ou não, eu direi que está entreaberto. Está entreaberto. Continua a funcionar, por mais que, e vamos a factos, o Irão diz, encerramos o Estreito. Foi o que o Irão disse. Assumiu. Os Estados Unidos da América dizem, por outro lado, que está aberto à circulação, à navegabilidade, através das águas internacionais. E que esta rota não é controlada pelo Irão. Portanto, o Irão, recordar, diz, está tudo fechado. Os Estados Unidos da América dizem, não está fechado. As águas internacionais não são as águas territoriais do Omã ou do Irão, ou até poderiam ser as da Arábia Saudita, estão abertas à circulação. A realidade, aquela que eu fui, porque há forma de monitorizar. Nós conseguimos ver, através de tecnologia, de mapas, ao minuto, que navios é que estão a navegar, que aeronaves é que estão a circular a voar naquela região, sobretudo aeronaves de reabastecimento. Isto leva a crer que a guerra está para continuar, ou pelo menos os americanos estão-se a preparar para isso. Em termos de resultados práticos, pela rota de Omã, que é aquela que também é considerada a segura, as internacionais ou pelo Omã, porque o Omã diz que não vai taxar, e eventualmente taxas de segurança, taxas de poluição, mas sem portajar, sem portagens, sem taxas. Atendendo àquilo que eu fui vendo, e outros peritos também, não passou nenhum navio. Os americanos dizem que está aberto e estão a passar. Terão durante passado a tarde de 6 ontem, não sei, era essa a informação. Aquelas horas que eu estive a ver, nenhum. Podem ter passado depois. Portanto, passar 6 em 24 horas é manifestamente pouco. Portanto, obrigado pela atualização, porque naquele período que estive a ver, e eu também tenho mais que me ocupar também, mas não tinha passado nenhum. Eu, por curiosidade, estava a ver, não havia lá nenhum. Ao longo da rota iraniana havia muitas embarcações, mas o número muito mais reduzido do que era normal. Portanto, provavelmente embarcações que acataram as instruções iranianas. Não sabemos se são embarcações que estão isentas de taxas e de sanções, de cobrar taxas, porque podem ser os chamados amigos do Irão, não são protegidos. Terão sido 6 e este número será o menor registado nas últimas 5 semanas. É bem possível. Eu até trazia o número que era 0, porque foi no período que eu estive a acompanhar. E no período que eu estive a acompanhar, quase adormeci, porque era isto. Olha, agora está a aparecer ali uma embarcação ao fundo, mas era nada. Não havia embarcação nenhuma a passar. Isto leva-me a crer, não é tirar nenhuma conclusão, mas é uma análise simplista, é uma realidade. Mas afinal, quem é que está a mandar então? São os americanos que dizem que aquilo está aberto, todos podem passar, ou é a Guarda Revolucionária Islâmica? É que parece que a quinta frota naval americana, porque é essa que está sediada no Bahrein, é essa que foi atacada novamente, não sabemos com consequências. O Irão veio logo a dizer, matamos mais 3 soldados, isto, aquilo, aquilo outro. Os americanos desmentem tudo e categoricamente. Mas os iranianos andavam nos canais deles internos a dizer que tinham morto mais militares norte-americanos. Aparentemente não se confirma. Bom, parece-me que quem continua aqui a ditar alguma ordem é a Guarda Revolucionária Islâmica. Porque é pela rota deles que continuam a navegar os navios e pela outra, tal como diz Janete Frazão, passaram 6, é um número muitíssimo reduzido. Sim. Portanto, as embarcações têm receio. Não é porque não queiram passar, têm receio de serem alvejadas. E, eventualmente, as seguradoras não cobram, não assumem estas passagens, os fretes, tudo mais. Portanto, o Estreito de Hormuz está entreaberto, há embarcações a navegar, com condicionantes, não está encerrado, mas a situação está longe de ser
normal ou pacífica. Muito distante. Vamos aguardar. Este dia talvez, eventualmente, possa ser importante. É o início de uma nova semana. Pode ser que também haja novas ideias, novas vontades também, de haver entendimento. Trazer aqui só agora cosquices internas, o que é que se diz também lá dentro do Irão e o que dizem os israelitas. Os israelitas... Ainda sobre o Estreito? Ainda sobre o Estreito e o que se passa aqui ainda no conflito do Irão. Ainda tinha aqui mais dois temazinhos curtos. É o diz que é sempre bom partilhar com os nossos telespectadores. Janete, claro que isto também é do interesse de Israel, mas diz-se que há ali uma espécie de arrufos internos dentro do Irão e cada vez mais graves, mais visíveis e que estão a provocar uma divisão maior entre duas alas. A ala política, /moderada, e a ala militar, mais radical. Ou seja, Presidente do Parlamento, de um lado, Galibaf, Presidente da Nação, Pezeshkian, o Irão tem um Presidente, é quase uma figura de estilo, mas tem um Presidente. E do outro lado a Guarda Revolucionária Islâmica. E diz-se que a Guarda Revolucionária Islâmica terá apoio do Ayatollah. Eu deixo no ar. O Ayatollah está vivo, existe. Eu tenho as sérias dúvidas. Nem no funeral visitou, e o corpo que é o do pai, estamos a falar do pai, Moshtaba, nem sequer visitou ou esteve em contacto próximo com... Nunca apareceu. Nunca questões apareceu. de segurança. Portanto, disseram. Se o Ayatollah existe ou não existe, eis a questão. Portanto, porque segundo os comunicados, que esta ala militar da Guarda Revolucionária Islâmica avisou os mediadores, a ala política, a ala diplomática, a dizer: não assinem nada com os americanos, que eles não são de confiança, não recebemos o dinheiro, a propósito do memorando de entendimento, eles não cumprem, não recebemos o dinheiro que era previsto, o tal descongelado, os ativos descongelados, que iam ser descongelados e reenviados para Teherão, que não chegaram, segundo eles, não recebemos nada, e que apesar do levantamento das sanções ao nosso petróleo, também não há compradores. A ser verdade, por isso é que eles estão aflitos, os ayatollahs e a Guarda Revolucionária Islâmica, porque estão sem dinheiro, estão sem clientes e também sem saída. Se calhar por essa razão, sabes quem é que aterrou hoje lá em Teherão, agora há pouco tempo? Vou-te dizer. Lavrov. Lavrov aterrou hoje de manhã, há pouco tempo. Lavrov está em Teherão. Vá-se lá saber porquê. Claro que sabemos, não é? Porque os ayatollahs precisam de ajuda da Federação Russa. A Rússia também já não sabe para que lado é que se virá, porque quem precisa de ajuda é a Federação Russa, porque se meteu no labirinto de Minotauro. E de lá não vai conseguir sair. Temos a República Popular da China, que é o guarda-sol de toda esta gente. E a China precisa do Estreito de Hormuz aberto. A China precisa. Acaba por ser um aliado norte-americano e do Ocidente, indiretamente. Porque é a China que apoia este regime. Pela pressão que também poderá fazer no sentido... Porque é o grande Sim. comprador. A esmagadora maioria deste petróleo é vendido à China. Parte dele era da Venezuela. Já não há. Esta minazinha, que era explorada pelos chineses, dinheiro esse que depois era distribuído pelos terroristas e pela extrema-esquerda sul-americana, radical, marxista, belicista, a China precisa do Estreito de Hormuz aberto. E agora perguntar, eu sei, neste tema, eu sei que o tema era grande, era só fazer um enquadramento. Passou o fim de semana, eu hoje trago muitas novidades. Também se diz, e daquilo fui lendo e percebendo, que este sururu, estes arrufos no Estreito de Hormuz, dão muito jeito ao regime, aos ayatollahs, ao regime iraniano, porque diz que, inclusivamente, que é feito de forma propositada. Só que eles têm que medir as consequências. Não querem uma guerra aberta, o que querem estes problemas contínuos. Não escalarem em demasia, mas ir controlando. Um ataque aqui, um ataque acolá. E a pergunta é, mas para quê? Para quê? Qual é o interesse? Não é? Quando se diz que o regime quer ganhar tempo para quê? Segundo, na ótica de quem de direito, eles estão muito interessados nas eleições de novembro, porque pode mudar a questão, a renovação do Congresso. E diz-se que, e eles sabem disto, e sabem muito, que o partido geralmente que aumenta taxas e taxas de combustíveis e que está metido em guerras, geralmente e historicamente perde estas eleições. E os ayatollahs estão a apostar nisso. E ao ponto de
Tanto é que o estreito não fechou, mas houve o anúncio e o medo e o receio dizendo, eles anunciaram, vai fechar. O que é que isto provoca? Imediatamente reação e provoca resultados nos preços do combustível e no mercado Brent. Hoje subiu 4,3%. Só o anúncio do Irão dizer que ia fechar o Estreito de Hormuz, o preço do barril de Brent subiu 4,3% para os 79,31 dólares. Conseguiram este efeito, porque querem indiretamente, através da pressão interna norte-americana, dos consumidores, do mundo ocidental, dizer esta guerra tem que parar, porque se parar e a administração mudar e o Congresso mudar, o que não muda é o Irão. E isto são lutas desiguais, porque de um lado temos sempre regimes onde não muda o regime, nem muda a filosofia, e no mundo ocidental a democracia tem estes defeitos. A seguir a um líder pode vir um outro com outras ideias. E é nisto que aparentemente o Irão está a apostar e está a jogar. Por isso é que também não atacou Israel. Pensaram, já pensaram que atacou toda a gente e não atacou Israel? O Israel é que é o inimigo, o Israel é que está por trás dos ataques americanos, o Israel é o culpado de tudo. Não atacaram Israel, porque sabem, e esta é uma leitura minha, sabem que se atacar Israel, Israel responde. E os americanos têm que ficar ao lado de Israel. E aí pode escalar. Então isto vai sendo gerindo meio com pinças, muito provocações. Bem, com escaramuças apenas. Escaramuças que para isto se perpetuar, depois vem agosto, vem setembro e os preços... E 3 de novembro estão aí as eleições. Exatamente. Ainda no Irão vais trazer histórias, uma a favor, outra contra o regime. É o quê, exatamente? Era o que já estávamos a ver há pouco. Bom, são os alucinados iranianos, não é? Que são os ortodoxos, os islamitas radicais. Trago aqui uma curiosidade. É um comício, este comício foi em Vara, é uma cidade que é no sul do Irão. É só a curiosidade, e estas curiosidades eu gosto de as partilhar. Portanto, este sujeito que aqui está, aqui no palanque, a discursar para aquela multidão, para aqueles morcegos, né? Aqueles abutres, urubus, de negro, porque quem se veste assim e quem não usa cores na sua vida percebe-se o que é que vai na sua alma também e nas suas ambições. É ver tudo a negro, sem cor, sem alegria, sem emoção, sem vida, sem respeito. Portanto, é só e ver que bandeiras são estas, as bandeiras vermelhas, é as bandeiras da vingança, do ódio, da resposta, e é para isso que esta gente vive. Então, mas isto vem a propósito de quê? O que é que este senhor está a dizer? Dizer é assim, meus amigos, a propósito também das ameaças de morte ao Sr. Donald Trump, ontem trouxe algumas, visíveis, não é? Inclusive com cartazes. Esse senhor está a dizer... Esteve sempre muito presente essa mensagem ao longo das cerimónias fúnebres. Mas agora há aqui uma novidade, há uma recompensa. Quem, está ele a anunciar aos interessados, quem matar o senhor Donald Trump ou Netanyahu tem direito, vai receber 100 kg em ouro. Portanto, vamos saber quanto é que isto corresponde. Agora... E assim se negocia a vida assim, ou a morte. Exatamente. Portanto, 100 kg de ouro em troca da cabeça do senhor Donald Trump ou Netanyahu. E é isto que é o Irão, e é isto que eles propagam, é isto que eles ensinam. Enfim, eu não vejo... Sinto que haverá outros alvos também, até a Giorgia Meloni. Eles agora têm enormes. Tem uma lista? Tem uma lista, puseram a Meloni, tem o chanceler alemão, tem Macron, tem vários. Agora fizeram... Muitos alvos a bater. Agora tem os alvos ocidentais. Isto só entronca naquilo que eu vou defendendo. Era preciso, e desculpem a expressão e desculpem a forma como eu vou falar, era o Ministério da Faxina. O Ministério da Faxina era preciso um bocado limpar o que se passa aqui nesta Europa, porque há aqui muito câncer. Se nós temos doenças e vamos aos hospitais, se temos um cancro, se temos um tumor e é extraído, nós convivemos com muita gente que é cancerígena. E depois tem estas ramificações, contagias. Doentes como estes que estão aqui no Irão, eles também não cá na Europa. Se calhar era a altura de não andar. Por outro lado, temos os iranianos, os que têm cor, os que têm alegria, os que têm vida, os que se querem divertir, querem ser felizes, querem constituir família, querem ser livres e independentes, cheios de cor. Bandeira bonita do leão. Vamos ver o vídeo a seguir. A bandeira do sol, e só a bandeira iraniana que usam do sol e do leão, só aí, é logo ilustrativa daquilo a que eles pretendem. Aqui está, vejam a diferença. Iranianos, dos bons, que são a esmagadora maioria. A esmagadora maioria são estes. Então o que é que eles estão aqui a dizer? Isto é na Austrália. É a diáspora, os imigrantes. Estão em frente à embaixada em Canberra, a norte-americana. E o que é que eles estão a dizer? Ouçam, para tudo.
ataquem bombas para Teherão. Que eles estão a pedir. Não façam cessar fogo com aquela gente, porque isso é passar, e nem memorandos de entendimento, porque é passar legitimidade à República Popular, à República Islâmica do Irão. Como eu os compreendo, porque eu ponho-me no lugar deles. Porque estar a perpetuar naquele país, esta gente vai continuar a viver na idade das trevas. E quer um iraniano, quer um português, quer um espanhol, merece ter liberdade, merece ter direito ao seu futuro e às suas escolhas. Enquanto tiver lá aquele regime, aquela nação está refém do diabo. Portanto, ouçam o que é só ouvi-los. É o que eu digo. Olha, diga à liderança, não, eu estou a falar para toda a gente e sobretudo para os nossos líderes. Ouçam o povo. Senhor Montenegro, ouçam o povo. Presidente da Câmara de Almada, ouçam o povo. Todos, em todo lado, agora porque são os temas mais sensíveis, ouçam as pessoas, ouçam-nas. É relativamente simples, se eles quiserem. Sem filtros. É ouvir as pessoas, é ouvir a sensibilidade. Sim, mas também há pessoas no Irão, não é? Claro que há. Se vamos numa da lógica de... Só que não há regime... Daquilo que defende Donald Trump, não é? Que é o extermínio. Eu não falo... Não, o Donald... Mas eu não chamei Donald Trump aqui à equação. Há formas... Mas falavas destas pessoas que querem que lancem bombas. Eles não querem que se matem as pessoas, eles querem que se mude o regime. O que as pessoas querem não façam entendimento com os ayatollahs. Tirem-nos, nem que seja a bomba, não é? O que é preciso é tirá-los. Agora, estes senhores são contra a guerra. Têm lá os irmãos, os familiares. Eles querem voltar para casa. Pergunta a algum iraniano se quer morar em Portugal. Ou se tiver possibilidade, se não quer morar na Pérsia. Querem ir para o Irão, outro Irão. Outro Irão. Querem ir para outro Irão sem aquelas aves negras. Vamos nós para Gaza, pode ser? Vamos ali. Faixa de Gaza. Ali não é bem ali ao lado, né? Ainda são uns belos quilómetros. Eu trago, são pequenas histórias. Hoje é o dia todo dedicar assim mais pequenas histórias, mas é que destas histórias se vai muitas vezes ao todo. E sabem perfeitamente o que é que eu acho dos grupos terroristas, não é? É o mesmo que eu acho do regime iraniano. Mas é para perceber aqui, esta imagem tem aqui duas. É uma imagem que a mim me atormenta, porque está a ser roubada a infância às crianças palestinianas. Os miúdos não têm noção do que estão a fazer, não têm perfeita noção, nem têm que ter noção para a idade que têm, são crianças, não é? Que são marionete nas mãos de terroristas, de gente sanguinária que quer, desde pequenino, que é isto que acontece na faixa de Gaza desde 2006, qual é a dúvida? Nenhuma. Portanto, estes são os futuros terroristas. Isto aqui diz-se que começou desta forma o acampamento de verão promovido pelo Hamas. Portanto, é que os miúdos vão ali para Carcavelos, vão para as praias, vão fazer desportos, vão fazer atividades, convivem. No Irão não, é a mesma coisa. Na faixa de Gaza, o que fazem é ensiná-los a disparar, como é que se mata, como é que se degola. Isto é aqui outra curiosidade desta imagem, eu sei que passa, ninguém vai reparar nesta imagem se olharmos agora a matrícula deste carro. Coisas que eu sei que às vezes a esmagadora maioria não vai reparar. A matrícula e este carro é israelita. Este carro foi roubado a alguém, portanto, nada disto é por acaso. Lá, isso a propaganda funciona muito bem, mas já sabemos que a propaganda radical é nisto que investe. Portanto, eles são ótimos a difundir propaganda, fake news, mentiras, tudo que é os radicais de esquerda, veja-se o Kremlin, não é? Claro que fizeram isto propositadamente e mostrando, estão a ver, carro israelita, estamos a treinar os futuros terroristas para a seguir, além do carro, vamos matar-vos. É muito triste. Tenho outro vídeo a seguir também, que é mais do mesmo. Aqui diz, é assustador, poderem vir a ser estes jovens, que continuam a ser miúdos, não é? São miúdos, a treiná-los para serem bombistas suicidas. E é isto. Não vou banalizar, não vou desvalorizar, por respeito que tenho aos palestinianos, a todo ser humano, urge, de uma vez por todas, retirar esta gente. É bombas para os ayatollahs, é para os do Hamas, é para o Hezbollah. Que praga. Portanto, cada vez que nasce uma criança, parece que o futuro desta criança já está definido. É odiar um vizinho apenas, que é os judeus. Mas se tivessem lá portugueses, eram os portugueses que são cristãos. Porque eles perseguem tudo e todos. Tanto perseguem os judeus, porque é o único, Janete, eu tenho que repetir isto 1000 vezes, o único Estado judaico que existe no mundo. Só existe aquele.
E nem esse. Eles concebem que possa existir. Portanto, é isto que é a faixa de Gaza e deve ser isto que é defendido pelos nossos ativistas, os nossos flotilheiros, enfim. É uma vergonha, é uma desgraça. Ver estas imagens é uma desgraça porque são jovens que até são divertidos. Nós sabemos que o mundo muçulmano é pleno de pujança, de alegria, de comércio, de convívio, são comunicadores. Podiam viver todos em paz. Podia ser Abu Dhabi, podia ser o Qatar, porque a localização da faixa de Gaza é de excelência. Donald Trump é espertalhão, não é? Isto cá é beira-mar. É uma localização espetacular. Águas tépidas, tem um clima muito bom. Está tudo em ruínas porque há de continuar a estar, porque aquela gente só quer disto, só quer viver para isto. Vamos ainda à Síria, não é? Vamos andar hoje um passeiozinho, Janete, ali pelo Médio Oriente. Não é aconselhável agora fazer turismo, mas queria fazer aqui hoje um levantamento, uma súmula do que se vai passando aqui nesta região, que não é assim tão distante quanto isso. Nós achamos sempre que é tudo muito longe e de repente está à nossa porta. Bom, eu queria trazer aqui uma informação. Não é de agora, é só fazer uma atualização. É importante, primeiro, as pessoas que saibam que os americanos não têm militares na Síria. Todo o contingente que durante uma década criou raízes, construíram bases militares, ficaram mais de 10 anos na Síria. Todas as tropas norte-americanas retiraram-se, saíram da Síria. Eu recordo que a presença norte-americana inicialmente tinha como grande objetivo, e teve, combater o Estado Islâmico. Os americanos, os russos também, na altura a Federação Russa também, estiveram a combater o Estado Islâmico no Levante. Lembramos, no Iraque, na Síria, alguém vai se esquecer. Eu sei que a memória humana é terrível e tende a esquecer muito rapidamente situações até muito recentes. O que o Estado Islâmico fez aos drusos, aos cristãos, a outros muçulmanos, a perfeita barbaridade. Nunca vista, inimaginável. Estiveram a combater, só que os americanos ficaram lá, até agora, até por sempre situações complicadas. Estava lá Bashar al-Assad, depois também ali, por muitas outras razões. Os americanos ficaram 10 anos, retiraram os últimos 1000 elementos, ainda tinha 1000 militares, o material e os militares retiraram, foram distribuídos. Eles foram distribuídos, sobretudo, para a Jordânia e para vizinhos e para o Kuwait, creio eu também. Iraque, peço desculpa. Iraque, são os que estão ali ao lado. Iraque e Jordânia. Portanto, estes militares foram para outro lugar. Claro que isto aqui, esta saída, ficou facilitada porque as forças democráticas sírias, os curdos, tinham apoio norte-americano. Curdos esses que eram atacados por Bashar al-Assad e pelos turcos. Essas forças democráticas sírias foram absorvidas pelo exército sírio, neste momento. Portanto, há só um exército na Síria. Não sabemos muito bem, porque as informações não nos chegam com clareza, nem honestidade, se continuam a perseguir os curdos ou não. A verdade é que os americanos consideram que não há necessidade de continuar na Síria para proteger os curdos, porque os curdos fizeram um entendimento com o regime de Al-Shara. O tal presidente que já foi Al-Julani, terrorista, e que agora é Al-Shara, que é um presidente provisório, mas que eu acredito que vai lá criar raízes, como todos os outros líderes destas nações. Portanto, ali a democracia não funciona como aqui. Esta é a retirada. A novidade, a atualização, é que os americanos não só se retiraram, têm feito um esforço, inclusivamente diplomático, para criarem uma proximidade muito grande entre as duas administrações, ou os dois governos, o americano e o sírio. Nunca estiveram tão próximos como agora. Inclusivamente, a administração norte-americana notificou o Congresso para retirar a Síria da lista dos Estados patrocinadores do terrorismo. Eu percebo a ideia norte-americana, a ideia é mercantilista, é para iniciar relações comerciais. Os americanos querem começar a investir na Síria, levar as suas empresas, reconstruir, tudo isto dá muito dinheiro. Equipar o exército, portanto, as empresas militares
tem um novo comprador, um novo cliente. A questão, e se me perguntasses, e a Síria está democrática, está calma, não há perseguições, as minorias vivem em paz e em segurança? Claro que Sabemos que não, não é? Claro que não. Isto aqui é que é aterrador. Aterrador mesmo, Janete, porque são os norte-americanos a dar via verde à Al-Sharaa para continuar a governar como quer, sem ser escrutinado. Nada é perfeito, temos problemas também em Portugal, há problemas em todo lado. Mas há países onde as minorias são perseguidas. E eu, quando digo perseguidas, são mortas, decapitadas, violência extrema, apenas e só porque são ou xiitas ou sunitas, ou porque são drusos, porque é aquela minoria drusa no sul da Síria que são protegidos pelos israelitas, continuam a ser protegidos pelos israelitas, porque senão esta gente vai perseguir tudo e todos. Os cristãos. Perguntam onde é que estão os cristãos da Síria. É que os cristãos estão lá muito antes do Islão. Estiveram há 6 séculos antes do Islão. E o Islão, onde chega, conquista e submete. E venham cá com mais ameaças e rótulos. É a realidade dos factos. O Islão chega, conquista pela espada. E subjuga toda a gente. É uma tristeza. E é uma tristeza na Síria, tão boa gente. E quer Macron, como sabemos, porque Macron também quer manter as ligações históricas que tinha com o Médio Oriente, a França, não é Macron, a França, que sabemos a implementação fortíssima que tinha nesta região, no Líbano, na Síria, olha, na Palestina, no Egito, tudo mais, quer franceses, quer ingleses. Enfim, mas a propósito de comércio e a propósito de lucro e a propósito de melhor qualidade de vida para a população, não se pode continuar a fazer acordos e a passar, a estender passadeira vermelha a estes regimes. Sim, senhor, dar uma oportunidade, perceber, incentivar, ajudar economicamente, mas tem que ser escrutinado. Aquilo que já basta o que se passou na faixa de Gaza. Dar dinheiro, torrentes de dinheiro, e eles andaram a construir túneis e a comprar armas. Não pode acontecer isto também na Síria, que tem tudo, que é um país enorme, em termos de área, é maior do que os outros todos juntos que estão ali ao lado. Falamos do Líbano, e falamos de Israel, e falamos da Palestina. Eu espero que não vá acontecer mais do mesmo nesta região do globo. Vamos ao Líbano, que já aí referiste, mas vais aprofundar agora. Sim, no Líbano, duas notícias. Uma é notícia mesmo, Janete, porque é uma notícia positiva, porque amanhã é quarta, portanto, em Roma, delegações israelitas e libanesas vão estar juntas uma vez mais, para tentar um entendimento e um acordo. O Líbano está focado nas questões diplomáticas e não leva representantes militares. Eu já vou explicar porquê. Bom, para as pessoas perceberem de forma simples e sintética, o Líbano, o governo libanês, nunca confundir com o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista que também fez o Líbano refém. Israel e Líbano, nas suas conversas, chegaram a acordo fácil e simples, dizer é preciso retirar o Hezbollah. O Líbano diz, à força nós não conseguimos. Eles têm implementação, têm suporte popular, eles estão no Parlamento e têm muitas armas, mais do que as nossas. E são melhor organizados que o nosso exército. Portanto, nós entrarmos em conflito com o Hezbollah é morrermos e matar os nossos soldados libaneses. Portanto, é mais uma guerra civil, farto de guerra estamos nós libaneses. E dizem, Israel, nós precisamos de ajuda, disseram os americanos, mas ferramentas para poder lidar com o Hezbollah. E lidar com o Hezbollah é sensibilizar, esta parte não sei bem como é, eles entregarem as armas. Provavelmente eles vão continuar, provavelmente como um partido político, mas eles têm que entregar as armas. E disseram mais ainda que esta é a questão mais difícil de resolver. Israel, vocês têm que se retirar do Líbano, porque sem isso não há entendimento, que o Hezbollah vai continuar a atacar-vos, vai continuar a construir armas, vai continuar a morar em Beirute e vocês vão continuar a atacar Beirute e Dahieh, que é aquele bairro enorme, aqueles arredores onde eles estão. Portanto, isto assim também não vai parar. Portanto, vocês têm que dar esta mensagem. Vocês retiram-se do sul do Líbano. E nós prometemos e comprometemos-nos a substituir o exército israelita do sul do Líbano. Israel diz, nós não confiamos, porque vocês não têm capacidade e o Hezbollah vai se refazer e vai continuar-nos a atacar. Basicamente, esta é a história. Então, estão a tentar acordar zonas
zonas, eles chamam-lhes zonas pilotos Piloto. experimentais. Exato, eu estava a faltar a Os expressão. Estados Unidos dizem que iriam começar a avançar esse projeto agora nestes dias, por estes dias. É exatamente isso, Janete. Com a ajuda americana. Nem Israel sozinho consegue resolver o problema porque diz, nós vamos sair, não temos segurança assim, vão nos atacar outra vez. E dizem aos libaneses, vocês sozinhos não conseguem. Então, estas duas partes que se querem entender e que se querem relacionar, precisam de ambos de ajuda, garantias de segurança. Os americanos podem dar. E estiveram a alertar que os franceses também poderiam dar. Porque os franceses têm uma presença histórica e até sem convivência naquela região. Então era substituir. Então que tal pôr americanos no Líbano, juntamente com as tropas libanesas, eventualmente francesas, e se calhar a questão resolve-se. E Israel já não tem desculpa para continuar no Líbano. Até porque Israel, e é uma realidade, tem dito reiteradamente a dizer nós não temos ambições territoriais nenhumas no Líbano. Faixa de Gaza é diferente. No Líbano, nenhuma. Nós estamos aqui porque há o Hezbollah. Não há Hezbollah, a gente vai-se embora. Pronto, isto vai ser discutido amanhã e quarta em Roma. Agora a questão é, vai ter consequências. Atendendo que do outro lado é o Hezbollah, é sempre um receio. Eles vão lá, vão para Roma, beber um cappuccino, comer uma pizza e vão entender-se porque de facto ninguém quer terroristas. Ninguém, uns querem. Os libaneses não querem. Ouçam o povo, ouçam os libaneses que estão em Portugal, falem com eles. Não querem. Não querem. Agora é aquela pergunta que me vais fazendo, como se fazer isto, não é? Pois, voltamos sempre a esse ponto, não é? Pronto, e entretanto no Líbano, Israel continua, só este vídeo. O objetivo é fazer uma espécie de triagem, não é? É uma triagem, uma substituição. Entre a população em geral e elementos infiltrados do Hezbollah. É difícil. Mas como é que se faz essa Por isso é que os cristãos do sul do Líbano, escolha? como têm receio... Essa escolha, não, essa filtragem. É exato. Os cristãos do sul do Líbano viraram-se para Israel e disseram, leva-nos. Nós preferimos, ou anexa isto, nós queremos ter cidadania israelita e morar convosco. Porque morar com esta gente aqui no... Primeiro, morar com o Hezbollah no sul do Líbano não é fácil. Segundo, nós moramos aqui, somos cristãos, não temos nada a ver com isso, mas depois Israel ataca e também nos mata. Porque depois Israel ataca tudo e mais alguma coisa, não é? E depois as casas dos cristãos são destruídas, os cristãos morrem, o sem querer, já sabemos que a guerra tem consequências indiretas, portanto depois também sofrem todos. Aqueles que não são partidários do Hezbollah, os libaneses de bem, os cristãos que lá estão e outros quaisquer. É um problema. Portanto, estes problemas têm que ser resolvidos. Eu volto sempre ao mesmo. Foquem-se na origem do problema. É como os médicos. Foquem-se na origem do problema. O problema é o Hezbollah. Então, tanta gente habilitada e os tecnocratas cheguem a um entendimento e resolvam esta questão. Senão... Janete, acho que temos que lá ir os dois e pôr ordem naquilo tudo. Mas não é fácil. Antes de irmos à Ucrânia, ainda tens aí uma história.